Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar o nosso comentário ao Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação, nosso sétimo encontro. Vamos trabalhar o parágrafo 11 e 12. Inspiração divina da Sagrada Escritura e sua interpretação. Nos diz o número 11. As coisas divinamente reveladas, que se encerram por escrito, então, houve uma revelação. É claro que a primeira pregação nós vimos foi uma pregação oral, depois essa pregação se torna uma pregação escrita, documentada. Então, as coisas que foram reveladas divinamente estão escritas, elas se encerram por escrito, e se manifestam na Sagrada Escritura. Quem é o autor, então, dessa Escritura? Foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Isso aqui é uma compreensão sadia, uma compreensão fundamental da que a Sagrada Escritura é para a Igreja. Pois a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, a fé recebida dos apóstolos, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. É a Igreja que definiu o cânon para o Antigo e Novo Testamento. Não foi a autoridade judaica que definiu o cânon para o Antigo Testamento, mas foi a Igreja que definiu o cânon para o Antigo Testamento daquilo que a Igreja crê. Então não é a autoridade da sinagoga que se impôs à Igreja, mas a Igreja que escolheu os livros do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. É essa tradição que dá garantia da verdade desses textos, que são esses e não outros. Então não adianta querer acrescentar outros evangelhos, não. Foram esses que a Igreja escolheu, sob inspiração, sob a ação divina. E a Igreja que dá garantia da verdade desses livros canônicos, né? Então, com todas as suas partes, porque é escrito sob a inspiração do Espírito Santo. A Igreja tem os livros canônicos, também do Antigo Testamento, e os deuterocanônicos, que também são inspirados. Ora, eles têm Deus como autor. Deus é o autor da Sagrada Escritura. E nessa sua qualidade foram confiados à Igreja. A Igreja é aquela que é guarda desses textos. Ela que garante que esses textos são verdades, são inspirados, ela que dá autoridade, compete a ela guardar esses textos, né? Com preciosidade recebida sob a ação divina. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu fazendo-os usar suas próprias faculdades mentais e capacidades, a fim de que, agindo ele próprio neles e por eles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio quisesse. Então, os escritores eclesiásticos, os textos sagrados, bíblicos, eles são instrumentos do próprio Deus que, através do Espírito Santo, inspiraram eles para escrever esses textos do Novo Testamento, portanto, e do Antigo Testamento. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados ou os hagiógrafos, isto é, os escritores sagrados, afirmam, deve ter tido como afirmado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa divina, da garantia da verdade que está contido nesses livros. Foi o Espírito Santo que inspirou. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam. Agora, preste atenção. O que ensina o livro da Escritura? Com certeza, fielmente e sem erro,
a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis fosse consignada na Sagrada Escritura. Então, a verdade garantida ali na Escritura. E quem dá garantia é o próprio Deus que inspira através da ação do Espírito Santo, que inspirou os autores eclesiásticos. Por isso, toda a Escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar, para arguir, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Segundo o livro de Timóteo, São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Como interpretar a Sagrada Escritura? Os métodos. Então, capítulo 12. Entretanto, já que Deus na Sagrada Escritura falou através de homens e de modo humano, é palavra de Deus? É. Palavra de Deus em palavras humanas. Passa pela mediação humana a inspiração divina. Deve o intérprete da Sagrada Escritura, aqueles que vão interpretar a Escritura, para bem entender o que Deus nos quis transmitir, investigar atentamente o que os hagiógrafos, os escritores sagrados, de fato quiseram dar a entender e aprove a Deus manifestar as suas palavras. Para entendermos o texto sagrado, nós temos que entender o contexto que ele foi escrito, a história que ele foi escrito, o tempo em que eles foram escritos, a cultura que eles foram escritos. Tudo isso é importante. Os métodos que eles usavam para transmitir essa mensagem, tudo isso é importante. Porque senão eu vou dizer uma coisa que eu quero que a palavra de Deus diga, mas ela não quer dizer isto. Então agora vem a questão da exegese. A importância da exegese. Exegese como ciência. Quando você vê o capítulo 1 de São João, versículo 18, diz que Jesus é aquele que nos faz conhecer o Pai. Nos faz conhecer. A palavra grega exegesato. O Filho é a exegese do Pai. Exegese é aquele que explicita, aquele que expõe, aquele que faz visível o Pai. Então, a exegese é fazer visível, é explicitar aquilo que o texto diz. Para descobrir a intenção dos hagiógrafos, os escritores sagrados, deve-se levar em conta, entre outras coisas, também os gêneros literários. Cada texto tem um gênero literário próprio, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são de vários modos históricos, proféticos, poéticos, nos demais gêneros de expressão. Ora, é preciso que o intérprete, o exegeta, pesquise o sentido que, em determinada circunstância, quando o texto foi escrito, o hagiógrafo, isto é, o autor sagrado, conforme a situação de seu tempo, ele é um homem de um tempo, de uma história e da sua cultura, quis exprimir e exprimiu por meio dos gêneros literários. Então, em uso naquele tempo. São gêneros literários, claro, nós vamos descobrir que existe todo um sentido, uma tradição judaica que subjaz a todos aqueles textos gregos, depois latinos. Pois para entender devidamente aquilo que o autor sacro quis afirmar por escrito, é necessário levar na devida conta, seja aquelas usuais maneiras nativas de sentir, como eles pensavam, como eles sentiam, de dizer, como eles falavam, de narrar, que eram vigentes nos tempos do hagiógrafo, isto é, do escritor sagrado. Seja a quem em tal época se costumavam empregar nas relações dos homens entre si. Mas não basta só exegese. Exegese fica
uma parte manca da interpretação. É preciso levar em consideração agora a teologia bíblica. São duas pernas para o mesmo corpo, a Sagrada Escritura. A exegese e a teologia bíblica. Senão você vai ficar manco. O exegeta, muitas vezes, não é teólogo bíblico. O teólogo bíblico aproveita daquilo que os exegetas dizem para compor a interpretação da Sagrada Escritura dentro daquilo que a igreja professa. Mas como a Sagrada Escritura deve ser também lida e interpretada naquele mesmo espírito que foi escrita, para aprender com exatidão o sentido dos textos sagrados, agora vem, deve-se atender com não menor diligência ao conteúdo, à unidade de toda a Escritura, levadas em conta a tradição viva da igreja toda e a analogia da fé, a teologia bíblica. Então, é dever dos exegetas esforçar-vos dentro dessas diretrizes para entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho crítico, como preparatório, amadureça o julgamento da igreja através da teologia bíblica. Então, os exegetas preparam a jogada, como se fosse um campo, para que os teólogos bíblicos, através da tradição da igreja, através do magistério, possam, então, fazer esta realidade do conhecimento atualizado, inclusive, na realidade. Então, você tem exegese como se pensou no passado. Agora, como se pensou no passado? E o que isso tem a dizer a hoje? Então, você vai trabalhar com a questão da hermenêutica. Ver na realidade do hoje, a partir daquilo que se diz no passado. O que aquela realidade passada ilumina no tempo de hoje. A teologia bíblica é fundamental, porque ela coloca também toda essa unidade. Quando a gente fala assim, livro dos Atos dos Apóstolos, é um livro inspirado. Mas o livro inspirado é um livro inspirado. Para o Novo Testamento, a inspiração é dada como todo. São os 27 livros unidos que formam a inspiração, Sendo que cada um traz essa inspiração, mas é a unidade que faz a realidade da teologia bíblica, levar em consideração toda essa realidade. O magistério tem essa função, a tradição viva da igreja, de poder interpretar também isso nos dias de hoje. Então é fundamental a teologia bíblica, pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da igreja. É a igreja que vai determinar se corresponde àquilo que ela crê ou não. Então não é o teólogo que age por conta própria. Ele está a serviço do magistério e deve colocar a sua contribuição ao magistério, porque é o magistério que dá validade a essa exegese e também à teologia bíblica. Que exerce o divino mandato e ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus, segundo a tradição recebida e segundo as necessidades atuais, através das urgências pastorais, da visão da realidade, onde a palavra de Deus deve ser lida, sem perder a sua origem, mas mantendo a sua dinâmica de atualização para o dia de hoje. Então, depois nós vamos continuar a condescendência de Deus, depois a questão do Antigo Testamento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.